Segundo ponto, a dimensão política, o que envolve a construção do PIMESP. Bom, do ponto de vista político, nós temos que entrar numa discussão aqui também, que é uma discussão cara a muitas pessoas que, inclusive, são contrárias ao PIMESP. E eu não estou falando dos contrários, porque são contrários, são os ultra-reacionários, que são contrários a qualquer tipo de inclusão social, são afirmativa, que acham que a universidade é lugar de elite mesmo. Tem gente que pensa assim, que está declaradamente falando isso, mas eu estou ainda colocando no campo ainda das pessoas mais progressistas, que acreditam que a universidade tem um papel social. Mesmo entre essas pessoas, tem um discurso que é um discurso muito caro, um discurso que coloca uma certa contradição, que é o discurso do mérito, né? Então, a gente fica sempre, puxa vida, mas será que não tem... como é que eu vou escolher quem entra na universidade, quem não entra? A pessoa não tem que merecer, não tem que demonstrar que tem algumas habilidades que a permitam entrar na universidade? Bom, deixar muito claro também o que penso sobre isso. Nós não estamos discutindo mérito. A discussão é sobre meritocracia, que são coisas que têm relação, mas que são diferentes. Por quê? Quando eu falo de mérito, eu estou dizendo o seguinte: quem é que merece? Quem é que merece ocupar certo espaço? Quem é que merece receber uma parte, né, do produto do trabalho social diferentemente da outra? Bem, isso é uma coisa. Agora, a meritocracia é um discurso que tem relação com o mérito, mas é um discurso ideológico que vai legitimar a ocupação de certos espaços, que são espaços de poder. Meritocracia, o kratos, né? O kratos do poder, ou seja, vai ocupar o poder aquele que demonstra merecer, né, essa posição. Então, vejo que o discurso da meritocracia é um discurso, como eu disse, ideológico, e que durante muito tempo legitimou a composição dos estratos universitários, e principalmente dos estratos diretivos da universidade, por um certo tipo de pessoas que é recrutado em determinada classe social, uma determinada etnia, enfim, esse tipo de coisa. Agora, um dos pilares da meritocracia, inclusive para ocupar espaço de poder fora da universidade, cargos políticos, né? Enfim, posições de destaque no mundo empresarial, é o fato de ter sido aluno de boas universidades, principalmente da Universidade de São Paulo. Sai com o diploma da USP, né? Alguém fala assim para você: bom, eu nem queria você aqui, mas vai ser mais difícil falar que eu não quero você aqui porque você tem um diploma da USP. Então, ter um diploma da USP é um fator, vamos dizer assim, objetivo e que auxilia o discurso ideológico da meritocracia. Pode ser que o sujeito, ele, na hora de desempenhar o trabalho, ele demonstre que ele não tem qualquer condição, apesar de ter um diploma da USP. A gente sabe que isso acontece muito bem, né? Mas, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da legitimação, o sujeito, com o diploma da USP, ele ganha um elemento objetivo para ocupar um espaço. Então, vocês imaginem só agora, negros, pobres, né, são as pessoas que fazem e sempre fizeram os piores trabalhos, né, os de menor remuneração, primeiro os trabalhos escravos, né, os trabalhos forçados e agora os trabalhos mal remunerados. Imagine essas pessoas querendo entrar na Universidade de São Paulo ou na Unicamp ou mesmo na Unesp, que são espaços em que você consegue essa legitimação, né, para agora ocupar certo espaço de poder. Então, isso é inaceitável. E, nesse sentido, você precisa construir um discurso de meritocracia também para impedir as pessoas de entrarem aqui, né? E aí o PIMESP ele vem nesse sentido. Como já não é mais possível, do ponto de vista jurídico, que a gente vai amarrar no finalzinho da fala, você dizer que as ações afirmativas elas não têm legalidade, né? O discurso da legalidade, que é um discurso que os conservadores se apoiam fortemente, ele já não serve mais ao propósito de impedir as pessoas de estarem nas universidades públicas de São Paulo. E, nesse sentido, você precisa construir um outro discurso, né, que passe ao largo da legalidade, que é um pouco mais difícil, mas agora pegando a questão da meritocracia. Mas é necessário apresentar um projeto. E aí vem o PIMESP, que é um discurso que vem dizer o seguinte: olha, nós aceitamos, porque nós somos pessoas da lei, né? O conservador sempre vai, embora ele distorça totalmente a legalidade, ele sempre vai se colocar como um paladino da legalidade, ou seja, nós obedeceremos à lei. Só que, ao obedecer à lei, nós também vamos, de certa maneira, privilegiar algo que é da tradição da universidade, né? Ou do meio universitário, que é a valorização do mérito ou da meritocracia. Esse é o ponto. Então, o PIMESP, disfarçado de meritocracia, ele impõe, na verdade, um calvário para os alunos
cotistas, os alunos, porque na verdade o PIMESP não é cota, é meta, né? Para os alunos que o PIMESP chama de PPI, né? Pretos, pardos, indígenas, que são alunos de escola pública. Então impõe um calvário para esses alunos, na verdade, porque eles têm que merecer muito, você tem que sofrer muito, mais do que já sofrem na vida, para poder acessar as universidades estaduais paulistas. Então, esse é o primeiro ponto, né? Nós não estamos falando, portanto, de mérito, não estamos falando de quem merece de fato, estamos falando de um discurso ideológico que, na verdade, é mais do que um discurso, está vinculado a certos interesses de ordem econômica, que nós falamos no começo, e que, portanto, vai legitimar a segregação que existe no interior das universidades. O segundo ponto sobre política é o seguinte: o PIMESP é um programa construído sem legitimidade democrática, né? Quero lembrar a todos aqui, muitos já sabem disso, que a discussão sobre ações afirmativas, sobre inclusão social, é uma discussão que já é travada nessa universidade há muito tempo. Pelo menos, né, de forma mais organizada, desde os anos 80. E o núcleo de consciência negra na USP tem sido um dos protagonistas da discussão. E vários professores também dessa casa, e também da Unicamp, e também da Unesp, se notabilizaram por estudar a questão. Só lembrar o seguinte: construir uma proposta dessa, que quer enfiar a goela abaixo da comunidade acadêmica, sem consultar, eu vou falar só da USP, tá? Sem consultar Kabengele Munanga, sem consultar Fernando Albuquerque Mourão, tá? Sem consultar Serrano, sem consultar outros professores que estudam esse tema, sem consultar Denis de Oliveira, sem consultar Eunice Prudente. Então vejam que, do ponto de vista da legitimação, até a legitimação do ponto de vista da construção científica ou racional de um projeto como esse projeto é um assinte, né? É um desaforo às pessoas que passaram a vida inteira estudando esse tema. Então, vejam, é quase que uma aventura, né? Esse projeto é uma aventura, né? Ou seja, vamos ver o que dá isso aqui, vamos arriscar e vamos ver o que vai dar. Vamos ver se a gente consegue fazer passar para o goela abaixo da comunidade acadêmica, esse tipo de coisa. Talvez eles não imaginavam a reação, né? Porque o PIMESP ele conseguiu unir as pessoas que realmente querem inclusão também com os reacionários da faculdade, das universidades, que não querem inclusão nenhuma. Ou seja, o projeto é ruim demais, né? O projeto é ruim demais, ele é muito ruim. Por conta disso, ele não conseguiu produzir um discurso de unidade, ele não conseguiu produzir um discurso de legitimação. Algumas pessoas... Ontem eu estive no Instituto de Relações Internacionais da USP, aqui da universidade, e falei isso. A dimensão política, uma dimensão do conflito, passa pela produção de um discurso de legitimidade. E nem com isso as pessoas estiveram preocupadas, não se preocuparam em fazer isso, ou seja, construir um mínimo de um consenso racional, usando uma linguagem habermasiana, que nem gosto dele, mas, enfim, vamos usar aqui esse termo, produzir um consenso racional para, a partir daí, tirar uma regra que as pessoas poderiam se adequar ou dirigir suas vidas a partir dela. Não houve essa preocupação. Ou seja, por quê? Porque é uma universidade, como são as outras universidades, acostumadas com o autoritarismo. Vamos ser sinceros, né? O professor Gilberto Bercovici, da USP, tem um texto que eu acho ótimo, que ele fala, né? O direito constitucional... na verdade, o título é de um texto de um autor alemão, enfim, do direito administrativo, mas ele fala assim: o direito constitucional passa, né? O direito administrativo fica. Ou seja, por mais que você tenha leis diferentes, democráticas no país, as estruturas de funcionamento dos locais, né, mesmo das universidades, permanecem as mesmas dos regimes autoritários. E não se modificam. E é isso que a gente está discutindo hoje, né? Na verdade, o PIMESP ele é uma demonstração cabal e clara de como o autoritarismo ele é imperante no modo de administrar das universidades paulistas. Bem, e além disso, eu lembrei dos intelectuais do presente, né, que estão aí em atividade, discutindo o tema, que poderiam contribuir. Não lembrei dos intelectuais do passado dessa universidade, o que torna ainda mais vergonhosa essa proposta. Uma universidade que teve Milton Santos, uma universidade que teve Florestan Fernandes, uma universidade que teve Roger Bastide, Ottaviani. Vejam só, é uma vergonha que uma universidade
né? Falo só da USP, sem falar da Unicamp, das outras universidades que produzem intelectuais de peso, e que poderiam participar desse debate, que não poderiam, desculpa, eu vou usar o verbo errado, que deveriam participar desse debate, obrigatório para tornar esse debate um debate legítimo. Portanto, o PIMESP ele não tem legitimidade. E acrescentando ainda sobre o ponto da legitimidade, o seguinte, os movimentos sociais, antes mesmo dessa discussão ela tomar esse novo rumo, e as atuais entidades do movimento social já estavam num processo de amadurecimento de projetos, inclusive com projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa, que ainda que não eram projetos perfeitos, mas eram projetos que estavam no campo da discussão, que estavam no campo do debate de ideias, e que, inclusive, o Conselho Universitário da USP comprometeu-se a participar dessa discussão de maneira mais ampla. Eis que os movimentos sociais, a comunidade acadêmica, as comunidades acadêmicas das respectivas universidades paulistas foram apunhaladas pelas costas com o PIMESP. Foram apunhaladas, sim, porque esse PIMESP é um coelho da cartola. É uma coisa que ninguém nunca discutiu, esse negócio do college, do ICES. Isso aqui nunca foi objeto de uma discussão. Eu quero que alguém me corrija se estiver errado, mas eu não me lembro de nenhuma discussão da qual eu tenha participado em que isso tenha sido colocado como uma alternativa de ação afirmativa. Então, esse ponto é fundamental. Se esse projeto carece de legitimidade, o que é fundamental para a gente poder construir um diálogo minimamente democrático, um diálogo minimamente racional dentro do espaço público, que é o caso das universidades.